pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que frequentemente aparece em listas assim, top 10 melhores partidas de xadrez já jogadas na história. Ela aparece assim, melhores lances já jogados da história do xadrez, então pode botar a sua expectativa lá em cima, porque mesmo com as suas expectativas altas, se você nunca viu o lance que o Shirov jogou em algum puzzle diário, alguma coisa do gênero, você pode ter certeza que isso aqui vai te surpreender demais com a sua beleza. Então, bora para análise da partida. Nós temos Topalov contra Shirov, jogada em 1998, e essa partida inclui alguns lances que nem o Vishy Anand no seu áudio viu e nem os engines da época foram capazes de ver. Então, bora lá. Temos D4 por parte do Topalov, cavalo em F6 a defesa índia por parte do Shirov, e as brancas, como não conseguem jogar o lance C4, jogam C4, expandindo no centro de outra maneira. Aqui vem peão em G6, indicando que será jogado ou uma defesa índia do rei ou uma Grunfeld. Cavalo em C3 preparando o lance E4, e tem duas maneiras de o jogador de preta jogar isso. Bispo em G7, que é mais comum, é a índia do rei, permitindo E4, e D5 é o segundo lance mais comum, que é a defesa Grunfeld. Para quem não conhece a Grunfeld, é uma maneira de você jogar que você dá o centro para o seu adversário, porque aqui o jogador de brancas pode simplesmente tomar. É claro, se você quiser restabelecer a igualdade material, né, você tem que tomar de volta, senão ele vai jogar E4. Quando você toma de volta, ele joga E4 com o tempo no cavalo, você troca o cavalo na casa de C3, e parece que, estrategicamente, o jogador de pretas está completamente perdido, uma vez que as brancas estabeleceram um fortíssimo centro. Só que isso é tudo teórico e o objetivo é esse mesmo, porque a gente vai contra-atacar o centro jogando bispo em G7. E esse bispo agora possui um escopo muito forte. Ele está batendo no peão de D, está cravando o peão de D ao peão de C, que está sem defesa, certo? E a ideia do jogador de pretas é ficar atacando esse centro com lances como C5, cavalo em C6 e assim em diante. A maneira natural da partida continuar seria bispo em C4 e C5. Isso é o que normalmente se joga em alto nível de jogo. E é claro, o jogador de brancas não pode tomar por conta do peão de C3 que está sem defesa. Então as brancas normalmente defendem os peões, o jogador de pretas segue botando pressão e a partida é extremamente dinâmica, super divertida. Nessa partida, ao invés de bispo em C4, que é a linha principal, o Topalov rompe um princípio de abertura. Ele joga bispo em B5. E normalmente você ouve falar, não é bom você desenvolver o bispo com cheque quando ele pode ser bloqueado por um peão. Porque normalmente bloquear com o peão já é um lance que o cara queria fazer de qualquer forma e você perde tempo, né? Porque depois de peão em C6, se você volta o bispo para C4, beleza, você perdeu um lance. O peão em C6 veio de graça. Se você volta o bispo para 4, você perdeu um lance. Mas você lembra que eu falei que a maneira natural das pretas jogarem é jogar o lance C5, o bispo nessa diagonal, ou impede o plano, ou faz o plano vir com uma perda de tempo. Então C6 é mais ou menos forçado. Ah, mas por que não defende de bispo? Porque agora você alivia a pressão no peão de D, já que a dama não está mais ameaçando, e depois que o bispo sai, certo? O lance C5 meio que não faz nada, o peão não está ameaçado duas vezes. A dama não o ameaça. Por consequência, o lance bispo em G5 B5, foi, é claro, um sucesso. Defender de cavalo, pior ainda, né? Defendeu de cavalo, você não somente aliviou a pressão no peão, como também prendeu o bispo. Então, bispo em B5, C6, bispo em A4 é basicamente uma linha meio experimental da época, o pessoal jogava bastante essa linha na época, mas ela tem uma ideia muito clara do que quer fazer, certo? As pretas fazem o roque, as brancas jogam cavalo em E2, e basicamente se você quiser jogar C5, você que jogue, só que se você prestar atenção, o C5 foi um lance que você perdeu tempo para jogar, você teve que jogar C6 e depois C5, e as brancas ganham o desenvolvimento do bispo de graça. Portanto, o plano natural das pretas nessa linha é romper o centro com o E5 e não com o C5. A princípio, né? Na verdade, falando um pouco mais profundamente, o lance cavalo em E2 também pode parecer estranho para o jogador que não está familiarizado com essa linha. Mas é porque cavalo em F3 permite pressão indireta no peão de D4 através da cravada bispo em G4. Enquanto cavalo em E2 defende os dois peões e não permite bispo em G4 por conta da ideia do F3, então é um pouco mais preciso. E Shirov joga cavalo em D7 para jogar o E5, nós temos o roque, E5 batendo no centro do tabuleiro e F3, uma novidade teórica aqui por parte do Topalov, e no lance 11 nós temos
as brancas com um centro gigantesco, o jogador de pretas com uma tentativa de contra-ataque no centro e uma partida completamente nova. Nós temos aqui por parte do Shirov, dama em E7 desenvolvendo, bispo em E3 desenvolvendo também, torre em D8 colocando a torre na coluna semi-aberta na carinha da dama, dama em C2, cavalo em B6 com o tempo no bispo, bispo em B3, e os dois jogadores finalizam o seu desenvolvimento após o Shirov jogar bispo em E6, ofertando uma troca de bispos. O jogador de brancas, é claro, não tem interesse em tomar, afinal de contas, né, se o jogador de pretas tomar, ele traz mais um peão para o centro, então ele mantém a atenção jogando torre em D1. E nessa posição, o Shirov joga cavalo em C4, colocando o cavalo no centro, ameaçando o bispo, e depois ele quer apoiar o cavalo com um lance peão na casa de B5. Nós temos bispo em C1 por parte do jogador de brancas, mantendo o bispo aqui numa posição onde ele basicamente domina o cavalo do jogador de pretas, e o Shirov joga B5 apoiando o seu cavalo. E nessa posição, nós temos aqui a partida ficando dinamicamente bem interessante, porque o Topalov joga F4, forçando o jogador de pretas, de uma maneira ou de outra, a se livrar do seu peão no centro. Então, o peão em F4 é um lance que força as pretas a capturar algum dos peões ou a defender o seu peão com F6, que acaba matando um pouco o bispo da casa de G7. E o Shirov se vê forçado a tomar o peão no centro, e nessa posição o Topalov faz uma escolha bem interessante que vai deixar essa partida super dinâmica. Ele poderia, é claro, né, tomar de várias maneiras diferentes, mas ele escolhe tomar de cavalo, que propositalmente isola o próprio peão de C, né? Então agora a estrutura de peões das brancas é pior no longo prazo, o peão de C é um peão isolado, o peão de A é um peão isolado, e pretas têm uma maioria de peões na ala da dama. No entanto, dinamicamente falando, a posição das brancas está uma maravilha. Se em qualquer momento você tomar o cavalo, você traz mais um peão para o centro das brancas, e com esse cavalo aqui, brancas têm ideias de ataque assim brutais com E5, E6, F5, né? Esses dois peões estão avançando. Então, essa é uma partida basicamente que, se a pressão for aliviada com algumas trocas de peças, pretas vão ganhar provavelmente por conta das fraquezas de longo prazo. Agora, quem tem a vantagem de ataque definitivamente é o jogador de brancas. Bispo em G4 por parte do Shirov, ameaçando a torre. Torre em E1, apoiando o avanço dos peões. Dama em C5, crava o cavalo e gera uma ameaça de ganhar um peão na casa de D4. Rei em H1, não defendendo, né, deixando o jogador de pretas ganhar o peão em D4 se quiser. Qual que é a questão? O peão tá caindo, claro. Se você quiser, bispo toma cavalo, dama toma peão, tá caindo. Só que isso vai levar a uma situação onde você vai ter que entregar o bispo do fianqueto. E o bispo do fianqueto é uma peça tremendamente importante para ficar de olho nas casas fracas ao redor do rei. Então, se bispo toma cavalo, peão toma e dama toma, a verdade é que brancas estão completamente ganhas por conta da insegurança do rei do jogador de pretas. O ataque viria de maneira imediata, com lances como F5 também, né? Se você não quiser que seu bispo fique preso, você vai ter que tomar com o peão que está na frente do rei, senão H3 e G4 já estão vindo logo na sequência. Tem ideia de tomar o cavalo, jogar bispo em B2 e você vai ser totalmente massacrado aqui na posição. Então, é claro, sem interesse em tomar o cavalo, o Shirov simplesmente joga A5, começando a movimentar a sua avalanche de peões e deixando livre a volta do bispo. Se F5 tentando a mesma ideia para prender o bispo, né? Agora A4 basicamente faz a mesma coisa com o bispo do jogador de brancas. Portanto, as brancas jogam o H3 primeiro, chutando o bispo daqui, bispo em D7, e agora, como tem uma ameaça do A4, que é um lance muito forte, as brancas jogam A4 elas mesmas, sacrificando o peão para estourar a estrutura de peões aqui do jogador de pretas, que simplesmente toma o peão. B toma A4. As brancas não têm interesse em tomar esse peão, certo? Porque é um peão dobrado, vai cair a qualquer momento, e sim escolhem bispo em A2, que mantém a pressão de longo prazo por aqui. E a gente tem bispo em E8 por parte do Shirov, defendendo o ponto F7. E brancas vão para o E5. E nessa posição, o plano das brancas é relativamente simples e muito difícil de parar. O plano das brancas é jogar F5, E6 e basicamente não tem o que você possa fazer. Então, o Shirov vai tentando, de alguma maneira, gerar jogo aqui. Então, ele joga cavalo em B6, gerando uma cravada no peão de C e, por consequência, tentando gerar uma ameaça de torre toma cavalo, certo? Só que F5.
Se você jogar torre e toma cavalo, bispo em E3 recupera o material de maneira imediata. Se você toma o peão que está sendo sacrificado aqui, com bispo toma E5, peão de F toma G6, já vem assim, regaçando a posição. Por quê? Porque o bispo está ao longo dessa diagonal. Então, se você tomar de volta, dama toma G6, vai levar a um ataque de checkmate. É por isso que o Topalov não tomou de volta o peão de A. Então, nós temos aqui uma posição praticamente perdida para o Shirov. Tá praticamente perdido. O Topalov jogou um ataque com 100% de precisão. Shirov, tentando gerar jogo, joga cavalo em D5, fechando a diagonal, certo? Então ele tira a força do peão, toma peão aqui na casa de G6, e também gera a ameaça de ganhar o peão de C3. E aqui um erro crítico é feito pelo Topalov, que permite que o Shirov volte para a partida. Ele joga o lance que defende o peão de C3, bispo em D2, que é a maneira errada de defender o peão de C3. Aqui é o momento que eu quero que você pause o vídeo, tenta encontrar por conta própria qual foi o lance que Shirov jogou para voltar para o jogo nessa posição e depois vencer de maneira linda, maravilhosa, um lance que ganhou tudo quanto é tipo de premiação e é lembrado até hoje como um dos lances mais bonitos da história do xadrez. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim, e eu também espero que você tenha deixado o like no vídeo se você chegou nesse ponto e você já aprendeu alguma coisa de novo. Se você já viu uns 10 minutos de vídeo aí, é claro que você curte o conteúdo, então não custa nada deixar o like e se inscrever no canal. O lance é cavalo em B4, aproveitando da cravada do peão de C para trocar material, mas principalmente para pegar aquele bispo que é tão importante para o ataque do Topalov. A ideia sendo que se você toma o cavalo, você vai perder aqui material após dama toma dama, cavalo toma e torre toma D2, que ainda ataca o cavalo e o bispo. Isso daqui simplesmente lança a partida para um final de jogo que vai ser um pouco mais vantajoso para as pretas, que tem sua maioria de peões de ala da dama. Então, ao invés de tomar o cavalo, Topalov joga dama toma peão de A, permitindo a troca de cavalo por bispo, que alivia muito a pressão e deixa o ataque das brancas com muito menos força. O que as brancas deveriam ter jogado ao invés de bispo em D2? O lance torre em F3, que defende o peão. E nesse caso, se você jogar o lance cavalo em B4, eu posso só tomar o cavalo. E você não vai recuperar material, né? Tipo, eu tomo o cavalo, dama toma, cavalo toma e não tem um bispo aqui para a torre tomar. Então o cavalo em B4 só funciona por conta da gafe bispo em D2, que nos leva a essa posição. Aqui, o Shirov toma o peão da casa de E5, nós temos F toma G6, novamente, né, tem uma pressão ao longo da diagonal, então você tem que tomar de volta, e bispo em G5 com tempo na torre de D8. Torre em D5, torre em E3, defendendo o peão da casa de C3, e dama em D6, aumentando a pressão ao longo dessa diagonal, e não deixando o contra-jogo vir. Aqui tem um peão caindo, se você quiser jogar bispo toma cavalo, o problema é o mesmo, você tá entregando o bispo de casas escuras, tem um monte de casa escura ao redor do rei enfraquecida, então esse peão simplesmente não vale a insegurança de rei que você vai ter que lidar depois, né? Tem ideias já de dama em F2, a dama já tá tentando entrar por aqui, né? O bispo tá tentando entrar por aqui para depois você trazer a dama, dar checkmate, e simplesmente não vale a pena, né? Não vale a pena você entregar o bispo do fianqueto para ganhar um peão. Então as pretas jogam dama na casa de D6, vem dama em E2 por parte das brancas, botando pressão ao longo da coluna E, e bispo em D7, tirando o bispo dali. E nessa posição, o jogador de brancas, o Topalov, encontra uma sequência que permite uma simplificação muito interessante. Se você prestar atenção nesse final, você vai ver que pretas têm um peão a mais, que é um peão passado lateral. Então pode não fazer sentido o que as brancas vão fazer aqui, mas vai fazer sentido em um segundo. As brancas jogam peão em C4, atacando uma torre, mas pendurando um cavalo e deixando o jogador de pretas no longo prazo ganhar o peão de C. Bispo toma cavalo, peão toma torre e, é claro, bispo toma torre, reestabelecendo a igualdade material. Depois de dama toma bispo, a gente tem torre em E8 com tempo na dama, dama em C3 e dama toma D5. E a gente vai de um meio jogo onde pretas tinham um peão a mais para um final onde pretas têm 2 peões a mais. E isso foi uma escolha deliberada do Topalov.
Qual que é a ideia? O Topalov viu que para entrar nesse final, o Shirov teria que entregar o seu bispo de casas escuras e a gente iria para um final onde o bispo de cada jogador tem cores opostas. E isso é tremendamente importante. Por quê? Os bispos de cores opostas têm uma dinâmica muito interessante. Primeiro, eles favorecem o ataque, já que o que esse bispo ataca, esse não defende. Então, bispo em H6 ameaçando checkmate e todo tipo de intenção agressiva aqui por parte do Topalov. Segundo, se o ataque dele não der certo e a gente trocar dama, trocar torre, a gente vai para um final onde, mesmo que ele tenha 2 peões a menos, sendo um final de bispos de casas opostas, tem uma chance muito alta do jogador de brancas segurar. E a gente vai ver o tanto que esse conceito vai ser aplicado ao longo da partida. Torre em E5, claro, não pode levar checkmate. Torre em F3, dama em C5 querendo trocar damas, dama em A1, não querendo, mas mantendo a cravada em cima da torre por conta da ameaça de mate, e bispo em F5, impedindo que a torre basicamente participe. A gente tem torre em E3, pressionando aqui a peça que está cravada, F6 apoiando, torre toma, dama, cheque, dama em D5 e uma troca de damas com cheque que nos leva a esse final de jogo. Então, vamos lá, a gente tem um final onde pretas têm 2 peões a mais, no entanto, por termos bispos de casas opostas, né, de cores opostas, é uma posição onde pretas podem sim tentar segurar. Então a gente tem bispo em D2, A4 e bispo em C3. Tudo que o bispo precisa fazer, teoricamente, para segurar essa posição é se manter na mesma diagonal dos 2 peões. Rei em F7, defendendo o peão de F, H4, rei em E6 e rei G1 por parte do jogador de brancas. E essa daqui é a posição que nós vamos ter o lance do Shirov que, enquanto estamos falando, o meu engine não vê. O Stockfish é incapaz de encontrar esse lance nas profundidades mais baixas, ele está na profundidade 43 de 99 possível. Uma hora, se eu deixar rodando aqui, ele vai ver. Mas essa daqui é uma posição que a gente tinha tanto o engine avaliando no torneio, como a gente tinha vários grandes mestres comentando, um deles, inclusive, sendo Vishy Anand, que estava no auge. Pouco tempo depois se tornaria campeão mundial. E todos eles diziam a mesma coisa. Não tem um lance vencedor para o jogador de pretas. O engine dava empate, 0-0-0. Mesmo com 2 peões a mais, é impossível de você ganhar essa posição. No entanto, o Shirov encontra a única maneira de vencer. E antes da gente analisar, né, o lance que o Shirov jogou, vamos tentar vencer isso de maneira convencional. Vamos tentar vencer de maneira mais, né, normal. Vamos dizer que a gente joga bispo em E4, certo? O jogador de brancas vai jogar rei em F2. Aqui a gente joga o F5 para poder tirar o bispo do ataque. O adversário joga o G3 para colocar os peões todos em casas escuras. E o jogador de pretas agora tenta ganhar com os seus 2 peões. E você vai ver que o bloqueio das brancas é intransponível. A gente joga, por exemplo, o rei em D6. Por quê? Como o jogador de pretas quer avançar o peão passado, ele tem que chegar na casa de C5. E brancas vão jogar rei em E3 bloqueando. Mesmo que rei em C5 a gente não está de fato ameaçando avançar. Portanto, brancas vão simplesmente manter o bispo em algum lugar ao longo dessa diagonal. Vamos dizer que você queira promover esse peão, apoiar a promoção. Você teria que colocar o seu rei na casa clara B1, porque é nessa casa que ele vai apoiar a promoção do peão. Então vamos tentar chegar lá. Rei na casa de C4, certo? O adversário ainda pode só passar a vez. Rei na casa de B3, e no momento que você está ameaçando entrar aqui na casa de B1, ele joga rei em D2 bem a tempo, não te deixa entrar aqui na casa de B1. Se você tentar por A2, ele vai bloquear em C1 e a gente vai só repetir lances. Toda vez que você estiver ameaçando avançar o peão de A, ele vai movimentar aqui as peças dele para ficarem de olho no bloqueio do peão de A. Toda vez que você ameaçar avançar o peão de D, ele volta para poder bloquear o avanço do peão de D. Vamos voltar lá na posição crítica. Se você for um pouco mais criativo no seu ataque, né, e você, por exemplo, jogar um lance que não liga para defender o peão de F, você tentar, eu vou chegar na casa de C5 mais rápido, eu vou sacrificar o peão. Um pouco mais criativo, né? Rei em D6, o adversário vai jogar rei em F2, ele já entendeu. Aqui não é sobre pegar os peões, né? Ele vai só jogar rei em F2 e quando você jogar rei em C5, ele chega em E3 a tempo e a gente só tem uma repetição daquela situação. Então, realmente, contanto que o bispo consiga, né, manter todos os peões em uma mesma diagonal, você pode ter 2 peões a mais que não importa, você é incapaz, né, de vencer isso daqui. Ou
Foi o que todo mundo pensou, até que o Shirov joga o lance absurdo. Sério, velho, esse lance é absurdo. Bispo em H3, um dos lances mais brilhantes já jogados na história do xadrez. Esse lance aqui é sensacional. Isso aqui é um... Nossa, que lance. Olha pra isso. Entrega o bispo. Mas por quê? Por qual razão? Porque se você quiser avançar o peão de D, é mais rápido você chegar por aqui e você bloqueia a vinda do rei do adversário. Então, vamos dizer que o jogador de brancas não tome o bispo, só pra gente fazer o exercício. Ele joga rei em F2. A gente vai jogar rei em F5, ameaçando entrar aqui e poder avançar um dos peões, tirando o bispo de uma única diagonal. Fique de olho nos dois peões. O adversário pode tentar, é claro, ficar por aqui, né? Mas aí a gente toma o peão de G. E agora nós temos 3 peões passados, certo? E eles não têm uma única diagonal que o bispo possa ficar para ficar de olho nos 3. O peão de F a mais, ele impede que o bispo tenha mais uma diagonal. E mesmo que ele jogue um lance como o rei na casa de F3, a gente vai tomar. E o rei chegando por aqui, ele pode tomar esse peão. Mas quando a gente consegue avançar o peão para a casa de D4, ele não consegue mais ficar de olho na promoção do peão de A. E aqui é a mesma situação, né? Quando a gente avança esse peão, não tem mais uma única diagonal que o bispo fique, na qual ele fique de olho nos dois peões. Se ele vem para a casa de B4 ficar de olho no avanço do peão de A, ele não está de olho no avanço do peão de D. Se ele vem para a casa de D2 ficar de olho no avanço do peão de D, ele não está mais de olho no avanço do peão de A. Então, o bispo em H3 realmente mata o Shirov, quer dizer, o Topalov toma o bispo em F5 e a ideia é entrar em E4. Em F2, em E4, bispo toma F6, D4, né? E aqui alguns lances depois, o Topalov abandona. Bispo em E7, tentando ficar de olho no avanço do peão de A, em D3, bispo em C5, em C4, tocando o bispo em E7, em B3, bispo em F8, e o jogador de brancas abandona. Abandonou por qual razão? Pela razão de que o bispo não consegue, é claro, ao mesmo tempo ficar de olho na promoção de ambos os peões. Então, na eventualidade de o jogador de preta jogar o lance rei na casa de C2, ele vai promover o peão de D, forçar o bispo a se entregar pelo peão de D após bispo em B4, por exemplo, a gente joga D3, certo? Ele joga rei em E1, tentando ficar de olho nesse peão, você joga A3. Se o bispo se entrega no peão de A, o peão de D promove. Se o bispo se mantém na defesa do peão de D, o peão de A promove. Então, a partida realmente era indefensável. E, sendo sincero, eu acho que esse daqui é um dos lances mais bonitos que eu já vi na minha vida. Deixa o like no vídeo se você gostou, se você aprendeu algo de novo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um abraço e até a próxima.